bom dia. Então a gente vai iniciar vendo um pouquinho dos aspectos epidemiológicos dessas doenças crônicas não transmissíveis, né? A obesidade, a diabetes, a hipertensão arterial. Então a gente vai ver um pouco da mortalidade e da morbidade dessas três condições, os fatores de risco associados a elas e as principais políticas de prevenção e controle dessas doenças crônicas não transmissíveis. Então, no caso da hipertensão arterial, né, que ela é mais conhecida como pressão alta, a doença crônica atinge mais de 38 milhões de pessoas no Brasil, tá? Só no Brasil. É também um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de outras doenças, como cardiovasculares e renais, né? Que a gente viu isso nas nossas aulas. Se eu tenho um aumento da pressão arterial, os rins fazem a filtração do sangue e eles vão sofrer lesão endotelial, né? A mesma coisa cardiovascular, se eu vou ter ali a saída com muita força do sangue, do bombeamento do coração, também vai poder gerar uma lesão endotelial e a gente tem os riscos associados a isso. Então, o Ministério da Saúde reforça os cuidados para os pacientes e a ideia de que a adoção de hábitos saudáveis é a chave para salvar vidas. Em especial, né, a gente tem o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, que é o dia 26 de abril. Então, o número de óbitos por hipertensão arterial vem crescendo a cada ano no Brasil. Em 2015, foram registradas 47.288 mortes. Em 2019, o número saltou para 53.022 mortes, segundo o Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde. 2.218 destas no estado do Ceará. Então, é um problema de saúde pública local, nacional, estadual, em todos os níveis, né? De acordo com o Vigitel Brasil 2019, a frequência de diagnóstico médico de hipertensão foi de 24,5% entre as 27 capitais brasileiras. A doença é mais prevalente em mulheres do que em homens, né? Atinge cerca de 27% mulher e cerca de 21% dos homens. Divulgado em novembro do ano passado, né, a PNS, novembro de 2022, tá? A PNS de 2019, feita pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, mostrou que 24% dos indivíduos alegaram diagnóstico de hipertensão em 2019, sendo essa a mais frequente entre as doenças crônicas, né? Muitas vezes, por quê? Porque quando a gente vai ver quando o indivíduo é diabético ou o indivíduo é obeso, tudo está associado. O indivíduo que ele é obeso, ele tem uma propensão infinitamente maior de desenvolver a hipertensão arterial ou de vir a desenvolver também o diabetes. Então, elas estão todas interligadas e elas acabam por ocasionar aí esse aumento da pressão descontrolada. Então, desses, 72% afirmam ter recebido assistência médica para a hipertensão há menos de um ano no país e 66% haviam realizado sua última consulta no SUS. Os postos de saúde foram as unidades mais citadas, 46%, pelos pacientes na procura por consultas. Então, a gente tem disponibilidade de atendimento para esses casos, né? Só que como a gente vai ver na aula de patologia, muitas vezes a hipertensão, ela é assintomática. O indivíduo ele só vai ter os sintomas quando ele já tiver com várias partes do corpo lesionadas. Então, ele só vai procurar quando ele já tiver mesmo aí com um problema agravado. Então, o diagnóstico ele deve ser baseado em 2 aferições de pressão arterial por consulta em pelo menos 2 idas ao médico, tá? É uma condição de muitos fatores que geralmente não está associada a sintomas, mas sim pela elevação contínua da pressão. Então, um dia o indivíduo chegou na consulta, ele estava estressado, a pressão dele deu elevada. O médico já pode caracterizar como ele tem hipertensão arterial sistêmica? Não, ele tem que marcar outro dia para o paciente vir novamente para ver se esse padrão se mantém. Porque, obviamente, nós temos os mecanismos corporais para aumentar ou reduzir uma pressão. Se ele passou por algum susto, alguma coisa, está doente, alguma condição, ele pode ter um aumento dessa pressão arterial momentânea, certo? Então, por isso que tem esse protocolo de ter as 2 aferições. Indivíduos considerados hipertensos apresentam pressão igual ou maior que 14/9, né? O normal é o 12/8, aí a gente já considera pré-hipertenso de 12,1 até 8,9, né? 12,1 a sistólica e até 8,9 a diastólica. E a partir de 12,9 não, viu? 13,9
a sistólica e 8,9 a diastólica, e a partir de 14/9 já é considerado hipertensão. E aí tem os graus, né? Até 16, portanto, hipertensão grau 1, aí vai aumentando, a gente tem até que chegue o último grau, certo? Essa medição pode ser feita em qualquer unidade básica de saúde do Brasil, né, pelo Sistema Único de Saúde. É referência no atendimento para pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso da hipertensão. Então o SUS, ele oferece o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento e os medicamentos para os pacientes que têm a hipertensão. Além de ter iniciativas que colaboram, né, com a prevenção dessas doenças crônicas. Em 2019 foram realizadas mais de 28 milhões de consultas na APS e registradas 52 mil internações relacionadas à internação. Oi. Só para confirmar aqui a informação, em 2019 ela foi a doença crônica mais frequente, a hipertensão. Isso. Mas não. Então, para reforçar esse cuidado na atenção primária, que é a porta de entrada do SUS, o Ministério da Saúde já investiu mais de 221 milhões para aumentar o atendimento às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis durante a pandemia da Covid-19 e lançou a linha de cuidado do adulto com hipertensão arterial sistêmica, né? Com o objetivo de orientar o serviço de saúde para centrar o cuidado no paciente e em suas necessidades. Porque quando a gente teve o início da pandemia, isso não só para a hipertensão, mas para várias outras doenças, a gente teve um pouco de como se as demais doenças fossem deixadas de lado, né? Teve até o problema de subnotificação e tudo mais das demais doenças. Então, foi necessário o lançamento dessa linha de cuidado para que se voltasse novamente a ter esse olhar direto para as doenças crônicas não transmissíveis, dessa linha de cuidado específica para a hipertensão arterial sistêmica. Então, além disso, o Brasil aderiu em março de 2021 à estratégia internacional HEARTS, que volta suas atenções para a saúde cardiovascular na atenção primária. Então, por mais que seja, né, uma doença grave que pode acarretar em diversos danos, a atenção primária ela é capaz de detectar, de dar o diagnóstico, de iniciar o tratamento e acompanhar esse paciente na atenção primária. A gente não precisa de um serviço mais complexo para fazer esse acompanhamento. Obviamente, se o indivíduo vai lá, né, teve a pressão arterial por muitos anos, aí o coração cresceu, ele começa a ter um infarto, ou então ele tem um crescimento cardíaco, aí a gente vai para a parte mais complexa. Mas o tratamento e o acompanhamento pode ser feito a nível, né, da atenção primária. Dentre os fatores de risco, a gente tem a obesidade, né, o histórico familiar, o estresse e o envelhecimento, que estão associados ao desenvolvimento da hipertensão. É muito comum a gente dizer, meu pai é hipertenso, sou hipertenso também, porque a gente vai ver, né, que tem os fatores genéticos associados a isso. Por isso, a mudança de hábitos cotidianos é o melhor remédio. Então, quando a gente fala dos exercícios físicos da dieta, é porque de fato funciona, né? Reduzir o sódio vai ajudar a diminuir essa pressão arterial. Fazer o exercício físico, né, altera o metabolismo, também contribui para a redução da pressão arterial. Então, um deles passa pela alimentação, como reduzir a quantidade de sal nos alimentos, consumir diariamente frutas, legumes, hortaliças, eliminando do cardápio alimentos chamados de ultraprocessados, como os embutidos. Não fumar e beber com moderação são outras iniciativas, porque o etilismo, né, e também o tabagismo, eles contribuem para a maior incidência da hipertensão arterial. Por meio do Guia Alimentar para a População Brasileira e do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos, elaborados pelo Ministério da Saúde, as pessoas podem se informar de maneira simples e descomplicada sobre as recomendações de hábitos da alimentação saudável. Que não é muita realidade, né? Ninguém vai pegar, entrar na internet e baixar um guia de alimentação saudável. Por isso que a gente precisa, né, dos agentes de saúde, daquelas pessoas que vão lá nas comunidades diretamente tentar fazer esse estímulo. Porque ninguém vai baixar isso aqui e ficar correndo atrás. Infelizmente é a realidade da nossa população. Se movimentar é mais uma ação preventiva, né? Programas como Saúde na Escola, Academia da Saúde, né, que são essas aulas que são disponibilizadas em praças públicas, são outras ações do governo federal que estimulam a prevenção e a promoção da saúde em todas as idades, tá? E no caso da obesidade, né?
A obesidade ela é uma doença crônica definida pela Organização Mundial de Saúde como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo, né? A Organização Mundial da Saúde afirma que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar. Meu Deus, esqueci o nome agora. As previsões, né, para os próximos anos é que a gente tenha piora muito maior dos índices de obesidade. Consequentemente, o que foi que a gente acabou de ver? A obesidade é um fator de risco para hipertensão arterial, né? Ao longo também da hipertensão arterial, o que foi que a gente viu? A gente tem atendimento na PS, a gente tem internação, tem tudo. Então, se eu vou aumentar a obesidade, eu aumento a hipertensão arterial, eu aumento os custos para os cofres públicos, né? Então, em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. Isto é, com um índice de massa corporal acima de 30. A gente vai ver, quando estiver na aula de patologia, que alguns órgãos, principalmente os americanos, né, não gostam dessa determinação de obesidade apenas partindo pelo IMC, né? Porque tem gente que tem um IMC elevado, mas é de massa magra, ou que tem algumas outras alterações metabólicas. Então, a gente vai ver que isso aqui não é determinante total de obesidade, tá? Mas, basicamente, é o critério mais básico que se utiliza para fazer essa determinação. Então, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, né, atualmente, mais da metade dos adultos apresenta excesso de peso, 60%, né? O que representa 96 milhões de pessoas, tá? Isso no Brasil, né? Com prevalência maior do público feminino, 62%, do que no masculino, que é 57% dos homens tem obesidade, né? Ou excesso de peso, não necessariamente já entra, né, na obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Também tem o sobrepeso, então a gente tem aí 60% da população do país com sobrepeso ou obesidade. Já a condição de obesidade, ela atinge 25,9% da população, né, alcançando 41,2 milhões de adultos. E em 2020, das crianças acompanhadas na atenção primária à saúde do SUS, 15,9% dos menores de 5 anos e 31,7% das crianças entre 5 e 9 anos tinham excesso de peso, e dessas 7% e 15%, respectivamente, apresentavam já obesidade, né? Isso é um índice muito preocupante. Por quê? Porque a obesidade, ela é fator de risco para a hipertensão arterial e ela também é fator de risco para o desenvolvimento de diabetes. Então, crianças que não têm, né, uma predisposição genética e tudo mais, que a diabetes tipo 2, que aqui é desenvolvida, ela normalmente aparece nas pessoas que já estão mais velhas, né, idosas, ou num grau de obesidade elevado. Então, se eu tenho um aumento da incidência de obesidade em crianças, eu já estou esperando, eu já estou prevendo que eu vou ter um aumento das doenças também, né, as outras doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e o diabetes mellitus, tá? Então, em 2019, o Ceará teve um registro de 33 mil crianças com até 5 anos com obesidade, né? O que representa 10% da população infantil, que é o maior percentual do país, né? Então, a gente tem o maior número de criancinhas obesas. Então, quando a gente fala tem que fazer uma introdução alimentar direito, tem que cuidar da alimentação da criança, não é frescura, né? Porque, de fato, tem um risco aumentado do desenvolvimento da obesidade e aí todas as doenças que estão associadas. A gente vai ver que a obesidade é puramente uma doença inflamatória. A gente viu lá na aula de inflamação que a inflamação pode acarretar em tudo, né? Em câncer, né? As neoplasias, vai estragar a funcionalidade de diversos sistemas. Então, isso vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança, porque ela já vem desde o início do seu desenvolvimento com uma doença desse nível. Pois é. Infelizmente, a gente ainda tem essa cultura de criança bonita, que é criança gordinha, né? Não vou mentir, não, também acho, né? Quando eu vejo assim, uma criança gordinha, gordinha, e fica a bochechinha, mas a gente tem que tentar mudar isso, né? Na nossa mente, mas é difícil. Quanto aos adolescentes acompanhados na APS em 2020, 31% e 11% apresentavam excesso de peso e obesidade, respectivamente, né? Então, considerando todas as crianças brasileiras menores de 10 anos, estima-se que cerca de 6 milhões tenham excesso de peso
e 3 milhões têm obesidade. E considerando todos os adolescentes brasileiros, estima-se que cerca de 11 milhões tenham excesso de peso e 4 milhões tenham obesidade. Então, um número muito elevado, né, quando a gente faz essa consideração. Então, por isso que está fazendo esse estímulo das atividades físicas, não só para os adultos, mas agora também voltado para as crianças, que ela tem que ser... Aí as pessoas dizem que tem que estimular a criança. Não é isso, não. É tentando também que ela faça uma atividade física e ela não fique sedentária. Que ela tem que cortar as telas. Obviamente, fato, telas vão causar um prejuízo no desenvolvimento, né, neurológico. Mas estão também incutindo isso para quê? Para que a criança não fique o tempo todo no celular ou no videogame, que isso favorece a maior incidência de sedentarismo. Se a criança fica sedentária, ela fica obesa e aí desenvolve as outras doenças. Por que que tá esse estímulo constante aí de uma vida saudável para as crianças, numa melhor qualidade de vida? Porque sabe que lá na frente ela vai custar dinheiro para o país, né? Isso seja no atendimento público, seja no atendimento privado. Então é necessário que de fato se continue investindo nessas políticas de mudança de hábito aí para as crianças, para que elas não continuem subindo esse número. Mas a previsão para os próximos, por exemplo, 10 anos é que realmente a gente tenha a subida mesmo, tá? Então a obesidade ela é de origem multifatorial, que engloba diferentes dimensões como a biológica, a social, a cultural, a comportamental, de saúde pública e política. O desenvolvimento da obesidade decorre de interações entre o perfil genético de maior risco, os fatores sociais e ambientais, por exemplo, sedentarismo, né, consumo excessivo de calorias e alimentos ultraprocessados, refrigerante, fast food, sono insuficiente, disruptores endócrinos, ambiente intrauterino, uso de medicamentos obesogênicos e status socioeconômico, dentre outros, né? É diferente uma criança criada numa classe média, em que a família tem a condição de comprar, né, os alimentos equilibrados, frutas, verduras, a carne, e outra que não tem condições e a mãe só dá a farinha, é só o carboidrato, e aí a criança, obviamente, né, vai acabar tendo o aumento do índice de triglicerídeos, portanto, pode favorecer a obesidade. Oi? Sabe algum medicamento obesógeno? Que ele coloca aí, né? Medicamentos obesógenos. É porque a gente tem, acho que é principalmente aqueles que alteram os hormônios, né? Então a gente tem alimentos, tem medicamentos que têm uma carga hormonal que podem favorecer que a pessoa tenha esse acúmulo de gordura. E crianças também, algumas vezes, utilizam desses medicamentos, certo? Então, fatores genéticos, hormonais e relacionados ao ambiente em que estamos inseridos são exemplos de fatores que não estão sob nosso controle, o que faz ser um desafio perder peso para pessoas que vivem, né, com o excesso de peso. Então, a obesidade... Eu botei umas figuras assim que acho que não foi legal, não. Então, a obesidade está relacionada ao aumento do risco para outras doenças, como as do coração, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, doença do fígado, né, o acúmulo de gordura, a esteatose, e diversos tipos de câncer, porque uma vez que é uma doença inflamatória, pode favorecer o surgimento de uma neoplasia. Câncer de cólon, de reto, de mama, problemas renais, asma, agravamento da Covid, né, é considerado uma comorbidade. Dores nas articulações, obviamente pelo peso mesmo, então a gente também vai ter esse impacto, entre outras, reduzindo a qualidade e a expectativa de vida. Além disso, as evidências apontam a obesidade como importante fator de risco para a forma grave e letal da Covid-19, né? Porque a Covid-19 ela já tem esse processo inflamatório associado à própria obesidade, ou à própria doença, né? Se eu tenho uma associação com a obesidade, que também é uma doença inflamatória, eu posso ter aquele processo inflamatório sistêmico acontecendo, portanto, um agravo da incidência da doença. Sobre o impacto financeiro, o resultado mostrou que dos 6 bilhões de reais que foram utilizados em 2019 com o tratamento das doenças crônicas, aproximadamente 22%, ou seja, 1,5 bilhão, foram atribuídos ao excesso de peso e à obesidade.
Mas, além dessa amostra, o médico relembra que existem custos que podem ser classificados como pessoais, sendo aqueles que saem diretamente do bolso do cidadão, como a perda da qualidade de vida, perda de produtividade no trabalho, mortalidade precoce, né? Então, se eu tenho ali numa família em que o pai é o eixo de sustentação e o pai está obeso e ele vem a falecer, a família vai ser toda prejudicada, né? Então, é inevitável falar nos benefícios ao priorizar e investir no conjunto de estratégias de prevenção e cuidado da obesidade para deter o avanço ou reduzir a prevalência da doença. Se eu for colocar, né, no lápis que de todas as doenças, aquela que vai de fato ter um melhor prognóstico quando a gente investe nas políticas de prevenção, com certeza a obesidade é. Você induzir a pessoa a fazer exercício físico, a se alimentar melhor, é o que vai ter mais impacto. Por quê? Porque os medicamentos, eles não vão ser tão eficazes se a pessoa permanecer no mau hábito, né? Ao contrário das outras doenças em que o medicamento ele consegue meio que controlar. Na obesidade, se a pessoa não parar, vai só progredindo. Aquela estratégia de botar alta gordura saturada e açúcar adicionado foi boa. Isso foi aí das políticas, né? Obrigando as pessoas a colocar nos rótulos o que contém para as pessoas desistirem de comprar. Foi uma política pública também, tudo isso está relacionado. Dentre essas estratégias estão as medidas de incentivo à alimentação adequada e saudável, uma vida mais ativa fisicamente, gerando mais qualidade de vida. Em relação à alimentação, o Guia Alimentar para a População Brasileira é um importante instrumento de política pública que traz diretrizes e informações importantes para subsidiar políticas, programas e ações que visem incentivar, apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população, reforçando o compromisso do Ministério da Saúde de contribuir para o desenvolvimento de estratégias para a promoção e a realização do direito humano à alimentação adequada, né? Na nossa Constituição a gente tem lá um ambiente, né, equilibrado, saudável, da mesma forma que todos têm direito a uma alimentação adequada, certo? É constitucional. Ainda cabe destacar aqui, ó, a taxação e a rotulagem adequada dos ultraprocessados, né? Como estratégias para desencorajar o consumo desses alimentos. Então, a restrição da publicidade também ajuda nesse sentido, uma vez que os comerciais e as táticas de vendas tendem a induzir as pessoas a comprarem esses produtos sob a ideia de que eles são opções saudáveis, né? Ai, compra aqui o meu peito de peru, porque ele tem menos sódio, mas faz mal do mesmo jeito, né? Então, os ambientes escolares também podem incentivar o consumo da comida de verdade, ao vender nas cantinas alimentos in natura e minimamente processados, que compõem uma refeição adequada e saudável. Isso aqui a gente não vê muito na realidade das escolas, mas quando a gente vai para um restaurante universitário, a gente vê. Lá tem os nutricionistas tudo controlando, ó, tem que ter isso para ter uma alimentação de qualidade, né, que tenha todas as vitaminas, todos os nutrientes necessários. Nas escolas ainda está em processo de construção, porque o investimento ele é muito menor, né? Mas há também essa tentativa. E os produtores locais, eles podem ganhar mais espaço, afinal de contas, são eles que produzem e vendem os alimentos in natura, ajudando a compor uma refeição colorida e saudável. Os ambientes escolares e de trabalho também podem incentivar hábitos saudáveis por meio da estrutura física, oferecendo lugares apropriados para as pessoas fazerem suas refeições ou levarem de casa, né? Isso aqui, inclusive, eu não sei se eu vou me lembrar o nome agora, mas tem um negócio, né, nacional que avalia as empresas. Aí tipo diz assim que é Great Place to Work, né? Então ele avalia tudo que a empresa fornece para os funcionários para saber se ela está ajudando eles a terem uma melhor qualidade de vida e tudo mais. Então uma empresa que chega e coloca uma copa, né, grande, ela já ganha mais pontos para chegar lá na primeira colocação. Por quê? Porque ela está favorecendo que o funcionário leve a alimentação de casa e não precise ir num restaurante ou numa lanchonete comer uma coxinha, um sanduíche, uma coisa que faz mal. Se a empresa chega, né, eu já trabalhei nessa empresa, e fornece aos funcionários uma aula de dança, aí você vai lá dar aula de dança para os funcionários e eles têm, né, um apoio da empresa para ter uma melhor qualidade de vida, porque estão praticando uma atividade física, né?
Então ele também já vai lá, ó, esse aqui ele fornece uma atividade física, aí vai lá e já marca pontos, aí vai tendo, aí no final do ano todas as empresas nacionais, né, elas vão lá concorrer e a pessoa ganha ou não o melhor lugar para se trabalhar por conta dessas políticas. Isso está tudo relacionado à política pública, né? Então, no âmbito da atividade física, é importante pensar em instalar ambientes urbanos que favoreçam a prática. Estamos falando de ciclovias, parques, calçadas adequadas e quadras públicas, né? Por exemplo. Então, quando a gente vê, né, uma obra para colocar uma ciclovia, quando a gente está passando de carro, a gente fica estressado por causa dos transtornos, mas lá na frente vai ser benéfico para todo mundo, né? Ou seja, um desenho das cidades que possibilita a prática de atividade física com segurança, em espaços de lazer ou por meio de transporte, incentivando as pessoas a terem uma vida mais ativa fisicamente. Que são as pracinhas que tem todos aqueles equipamentozinhos, né? E por fim, diabetes, né? Diabetes mellitus. As taxas crescentes de obesidade, da má alimentação, a falta de atividade física, entre outros fatores, contribuíram para mais que triplicar o número de adultos que vivem com diabetes nas Américas nos últimos 30 anos, de acordo com o novo relatório da Organização Pan-Americana de Saúde de 2022. Então, ao menos 62 milhões de pessoas vivem com diabetes nas Américas, um número que deve ser muito maior, já que cerca de 40% das pessoas não sabem que tem a doença, né? Do diabetes do tipo 2, a maioria só vai ter a percepção dos sintomas quando já está tudo agravado, que é o que a gente vai ver de tarde, né? A pessoa só tem os sintomas quando as células beta dela já foram tudo destruídas ali. Aí é que ela começa a ter a sintomatologia, porque enquanto não destrói tudo, ela vai tentando compensar, né? As que estão restando, elas vão crescendo, elas vão aumentando de tamanho, vão trabalhando mais para tentar compensar, até que chega uma hora que elas também vão ser destruídas e aí a pessoa vai ter finalmente a sintomatologia. Então, se as tendências atuais continuarem, né, principalmente associada à obesidade, o número de pessoas com diabetes na região poderá chegar a 109 milhões até 2040, isso aqui, né, no continente americano. No Brasil, nós temos 16 milhões de casos em pessoas entre 20 e 79 anos e o Ceará se encontra em segundo lugar no ranking, né? Então, quando a gente olha que as crianças, né, são no Ceará que tem o maior número de crianças com obesidade, aí olha que está em segundo lugar no ranking de diabetes, a gente vê que a gente precisa urgentemente mudar os nossos hábitos, né? Porque senão, aí é capaz da gente chegar em primeiro lugar em tudo. Então, o aumento de casos de diabetes ao longo de 3 décadas está ligado ao aumento dos fatores de risco. 2/3 dos adultos nas Américas estão com sobrepeso ou são obesos e apenas 60% deles fazem exercícios suficientes, né? Eu acho que com o tempo isso aqui vai melhorar bastante. Porque hoje essa pressão de você ver, né, do pessoal fitness, né, que fica postando e tudo e tal, aí você fica, meu Deus, eu queria ser fitness também. Aí eu acho que vai uma hora ou outra, vai induzir as pessoas a começarem a procurar mais. E também porque antigamente tinha muito essa ideia de que a academia é por estética, né? Você vai por estética. E hoje já se sabe que as propagandas já mudaram. Em vez de ser pelo corpo, já hoje diz: hoje eu faço exercício para amanhã eu conseguir me levantar e me sentar bem, né? Tem vários vídeos assim do velhinho mostrando como aumenta a qualidade de vida nesse sentido. O relatório também aponta para uma tendência alarmante entre os jovens da região. Mais de 30% são considerados obesos ou com sobrepeso, quase o dobro da média global, né? Obviamente aqui, como isso aqui está se referindo às Américas, a gente tem um aumento, um pico maior por conta dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, lá a obesidade, então, é pior do que aqui. Aqui no Brasil já está ruim, mas lá é pior ainda, né? Então, o relatório também observa que as pessoas com diabetes têm maiores riscos para as formas graves de Covid e óbito, né? Destacando a importância de integrar os cuidados nos planos de preparação e resposta para as emergências. Então, a diabetes é a 6ª causa de mortalidade nas Américas e foi responsável por mais de 284 mil mortes em 2019. Também é a 2ª maior causa de incapacidade na região, precedida apenas pela doença isquêmica do coração. A diabetes é a principal causa de cegueira em pessoas de 40 a 74 anos, né? De amputações de membros inferiores e de doença renal crônica. A gente vai ver que eles têm principalmente, né, os olhos,
as extremidades, os pés, os rins afetados, porque eles têm uma deficiência no transporte, né, de glicose mais intensa do que as outras células do corpo. Então, por isso que esses são os principais pontos que são afetados pela pessoa que possui diabetes. Além disso, triplica o risco de morte por doença cardiovascular, doença renal ou câncer. Então, o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana de Saúde trabalha para fortalecer o acesso universal a medicamentos e tecnologias essenciais para o tratamento na região, permitindo que os Estados membros obtenham insulina a preços de baixo custo, tá? Então, o Pacto Global de Diabetes, não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele não produz insulina, né? Toda a nossa insulina tem que ser importada, né? Então, a gente tem que ter essa redução do preço para favorecer isso. Então, há algumas tentativas, né, de modificar a aplicação pela injeção, a caneta, né, e tudo, que são formas mais confortáveis para os indivíduos que precisam estar sempre aplicando a insulina, mas ainda tem muito a evoluir nesse processo. Então, o Pacto Global de Diabetes da Organização Mundial da Saúde também reforça esse compromisso e fornece um roteiro para os países enfrentarem a doença. O Dia Mundial da Diabetes é realizado todos os anos em 14 de novembro para aumentar a conscientização sobre a doença. Então, todo tipo de doença vai ter um dia aí que é para marcar, né, aquele dia de prevenção total. Então, embora a diabetes tipo 1 não possa ser prevenida, pode ser controlada. Entretanto, há medidas disponíveis para prevenir a diabetes tipo 2, que é aquela desenvolvida, né? Então, inclui políticas e programas para promover a boa saúde e a nutrição, exercícios regulares, evitar o tabagismo e controlar a pressão arterial. Então, basicamente, o que é que a gente observa? Que em qualquer uma das três, né? Das três doenças crônicas não transmissíveis que a gente está detalhando hoje, as políticas públicas de prevenção, de promoção da saúde são sempre a mesma, né? Melhoria de hábitos, melhor alimentação, sair do sedentarismo, né? Não fumar, não beber, tudo isso vai favorecer que a gente não tenha a incidência dessas doenças que são doenças graves, né? Que elas estão associadas a comorbidades, fica falando aí, né, da Covid e tudo, mas toda doença que a pessoa adquire, ela vai ter um prejuízo maior na sua saúde. Ok? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Vocês querem dar uma pausa? Não? Vou tirar aqui. Vamos dar uma pausa? Sim, né? 5 minutos, tá bom. Bárbara, de epidemia? Foi Gustavo que mandou no grupo. Ele disse que já viram. Não. Porque o da tarde é de diabetes, que eu tenho que adicionar umas figuras ainda, que eu só fiz fazer o print, aí eu tenho que cortar e botar as figuras ainda. Editar. É, vai ter que vir. Mas ia ter Priscila, e por isso que eu nem... Bom dia. Bom dia. Infelizmente. Ele tá no quinto. Daqui pra cá,